respirar. Começar essa live com testemunho da minha vida. Vou esperar chegar algumas pessoas, porque hoje é a minha vez de contar o meu testemunho espiritual da minha vida e dividir com vocês todos os passos da presença do Senhor na minha vida. Graça e paz, amados, que o Espírito Santo esteja guiando todos nós, que vocês possam ter o coração aberto, os ouvidos desentupidos e que Deus tire a trave dos olhos daqueles que não enxergam e que Ele conduza a nossa boca nessa live, que seja para a honra e glória do nome de Jesus. Yeshua, o nosso Salvador e verdadeiro caminho até Deus. Em nome de Jesus nós pedimos. Bom, gente, eu vou começar aqui a falar com vocês. Vamos começar. Continua. Bom, gente, eu, quando era criança, tá? Um bebê, fui abandonada pelos meus pais biológicos. E nesse momento eu fui deixada num abrigo de crianças, né? Bebezinha. E o Senhor tocou no coração de uma família da qual precisava renovar o amor e renovar o amor entre si como casal. Esse casal me adotou no tocar de Deus nos seus corações, e esse casal são os meus pais adotivos. Foram os meus pais adotivos. E ali começou o agir de Deus na minha vida, quando eu era apenas um bebê. E eles me criaram com muito amor, muito amor, muito amor. Eles me deram tudo, 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 porque o amor é tudo. E eu cresci cercada de amor, cercada de amor. E a Olga, a mulher que me adotou, a minha mãe, minha única mãe, ela tinha muito amor, muito amor. Então ela não mentiu. Em nenhum momento ela mentiu. E ela falou, assim que eu comecei a criar uma consciência, né? Ela falou, filha, você não nasceu da barriga da mamãe, né? E enfim, ela me deixou consciente de que eu não vim dela, e por isso o amor era imenso, porque ela escolheu me amar, escolheu se dedicar inteiramente na minha criação, né? E isso foi incrível, e ali começou a agir de Deus. Eu era uma criança que eu tinha muitos sonhos. Eu sonhava com cachorros grandes, pretos, dos olhos vermelhos, latindo na porta do quarto, com muita fúria querendo me pegar. Olha isso, gente. Uma criancinha. E ela vinha, entrava apavorada no quarto. Que foi, filha, que foi? Até eu começar a dormir no quarto dos meus pais. Então ali, gente, hoje, né?
Hoje eu consigo entender tudo isso. Antes não, demorei muitos anos. Graças a Deus, hoje eu consigo ver que eram sonhos espirituais, onde o mal estava ali revelando que queria a minha vida a qualquer custo e queria perturbar a minha vida. Então ele vinha ferozmente nos meus sonhos me atacar. Mas ali estava a mulher que orava por mim até eu pegar no sonho e me acalmar e dormir no Espírito do Senhor. Glória a Deus. E esses sonhos não pararam. Ela orava, como ela era católica, ela me levava à igreja, ela lia a Bíblia para mim, nossa, eu continuava tendo as perturbações. E eram sonhos muito reais, eu acordava apavorada, tremendo. E aí, ali era o espiritual, gente. Bom dia, gente, bom dia. Que tá rolando o testemunho da minha vida espiritual, gente. E isso foi acontecendo, ela tentou me benzer, né? Porque ela acreditava que com algum trabalho pudesse me livrar daquele tormento. Ela não gostava de me ver sentindo aquilo. Mas infelizmente aquilo não parava. Então a única coisa era oração. Só que eu era um bebê, ainda não sabia orar, né? Ainda não falava direito, falava, mas né, não sabia orar, literalmente. Então eu fui crescendo e esses sonhos foram diminuindo. Até que ela me ensinou a orar. Ela me ensinou a orar, já estava aprendendo e aquilo foi se extinguindo. Nós mudamos de casa e quando nós mudamos de casa eu conseguia ouvir vozes. Olha isso, gente. Eu ouvia vozes. Eu ouvia... Meu apelido era Tatá, né? Eu sou Tamires e eu escutava assim ao fundo, Tatá... Tatá. E eu contava pra ela, porque eu era criança, né? Criança inocente. Ela revela, ela não esconde, ela não mente, né? Ela não mente, ela não esconde. Glória a Deus. Não olha o que estão falando, tá bom? Tá aparecendo muita gente pra distrair. Não tô olhando, nem tô olhando. Segue aí. Então, aquilo eu ia dividindo com ela, eu falava, eu ouvi um chamado, Tatá, Tatá. E aquilo me perturbava. Não era algo que me deixava em paz, leve, feliz, em harmonia. E aquilo me perturbava. Então, gente, ela me ensinou a orar e toda vez que eu orava, aquilo se dispersava. Se dispersava e se dispersava. Sempre quando eu orava. Quando eu tive 8 anos, eu quebrei a minha perna, brincando, né? Brincando em casa, na garagem do prédio. Então eu estava imóvel, né? Fiquei 3 meses com gesso até o joelho. Eu não podia dobrar a perna, não podia me mexer sozinha. E, infelizmente, ela passou mal em casa, bateu a cabeça muito forte e, infelizmente, ela foi pro hospital. Naquele momento, eu não podia me mexer. E eu escutei meu pai gritar, apavorado, a ambulância, os médicos, os paramédicos, sabe? E aquilo me deixou
tão agoniada, tão desesperada, minha mãezinha, eu não posso sair daqui. E aí eu comecei a orar. Orar na hora, eu lembrei de todas as orações a qual ela me ensinou. Me ensinou a não mentir, né? Me ensinou muito a não mentir. A partir do momento que ela não escondeu de mim que eu era adotada. Então eu orei, eu caí em oração, em prantos, e orava e chorava, e orava e chorava, e falava: Pai, cuida da minha mãe, que nada aconteça com ela. Mas infelizmente, naquele dia, 3 dias depois, ela faleceu. Foi uma dor muito forte. Mas antes dela bater a cabeça, uma noite antes, falei assim: mãe, me dá um abraço e dorme comigo, por favor. E ela: filha, mas você tá com gesso, como que eu vou dormir com você? E ela dormiu do meu lado. Acreditem se quiser, gente, eu senti que eu ia perder a minha mãe. Dentro de mim tava uma dor tão grande, sabe? E eu senti fortemente, assim, que sabe quando você não sabe aquela dor que tá sentindo? Ainda mais eu com 8 anos, né? Eu não sabia por que eu tava sentindo aquela dor. Mas eu pedi pra ela: dorme comigo, me abraça. E se eu não tivesse feito isso, gente, eu não teria dado o último abraço na minha mãe. Foi uma despedida, sabe? Foi muito lindo. E eu sofri muito naquele momento, gente. Uma criança que perde a mãe aos 8 anos dá um sofrimento espiritual tão grande. E assim, a escola também não contribui, né? Porque na escola tem os dias das mães, normal, né? Na escola tem bullying e a criança não tem essa maturidade de entender o espiritual. E eu fui muito atacada enquanto criança, né? Na escola. E é normal, né? É normal. Muitas crianças passam por bullying, né, na escola. Mas quando a gente tá sensível, aquilo machuca ainda mais, né? E aí, passou-se os anos, meu pai do meu lado sofreu muito, aquele homem, gente, sofreu muito. Muito ataque espiritual também em cima dele. E hoje eu consigo entender, né? Porque sem o Espírito Santo dentro de nós, a gente não entende nada. A gente fica igual cego em tiroteio. Essa é a minha experiência, tá, gente? E aí, com 13 anos, estava na casa de uma amiguinha de infância, que sempre foi, desde os 3 aninhos a gente é amiga. E ela me auxiliou muito como ser humano nessa trajetória da minha vida, sabe? Foi uma amizade abençoada. Foi Deus, ele coloca anjos no nosso caminho, que nos momentos fornece exatamente o que a gente precisa, sabe? Às vezes a gente encontra amigos assim na hora certa, que a gente fala: nossa, na hora certa. Foi Deus, foi Jesus que colocou aquela pessoa no seu caminho. Porque não existe bem se não vem através do Espírito de Deus. Todo bem vem através do Espírito de Deus. E hoje eu tenho total clareza, porque isso grita dentro de mim. E veio essa minha amiga e a mãe dela, que era amiga também da minha mãe, enquanto ela era viva, do meu pai. Eu tava numa festinha lá no prédio dela. E tava rolando churrasco, sabe? Tava rolando churrasco, tava rolando festa, todos dançando, cantando,
uma coisa bem harmônica mesmo, bem gostosa. Só que o meu espírito tava em prantos, gente. Eu ainda era criança, eu tinha 13 anos, então não bebi bebida alcoólica, tá? Só refrigerante. E o meu espírito assim, em prantos, uma agonia, uma inquietação imensa. Aí eu peguei, me afastei, né? Era tipo um solário, um salão de festa coberto, outra parte descoberta. Eu puxei uma cadeira, uma espreguiçadeira, deitei olhando para o céu. Um céu bem estrelado. E olhando aquelas estrelas ali no céu, eu comecei a conversar com Deus, com Jesus, falando: Pai, o que é esse sentimento? Quanta dor dentro de mim, quanto desespero. E comecei a chorar, de soluçar, aquele choro que toma a gente, sabe? E aí ela veio, a mãe dela veio, a minha amiga veio e ficou ali do meu lado me assessorando. Filha, o que foi? E ela falou: ora. E eu falei: eu tô orando, tia, mas algo muito grande vai acontecer, algo muito ruim vai acontecer, muito ruim, eu quero meu pai. Então ela ligou pro meu pai veio me buscar e me levou pra casa. E eu falei: pai, e chorava, algo muito ruim vai acontecer, pai, eu não quero. E ele nunca entrou no meu quarto, assim, ele sempre, ele foi um homem muito bom, então ele não entrava no quarto, né, no meu quartinho, assim. Mas naquele dia, eu dormi no colo dele, ele sentou na cama, eu pus a minha cabeça no colo dele, e aquele dia eu dormi no colo dele. E aí ele levantou, foi pro seu quarto, enfim. E aí ele me acordou pra ir pra escola. Ele falou: filha, pra escola. E eu não queria ir pra escola. Eu falei: não, pai, eu não quero ir pra escola, pai. Me deixa em casa, eu não quero ir. E ele: não, você vai, claro que você vai pra escola. Eu pus minha roupa e fui muito triste pra escola, muito triste. Aí tinha uma moça que fazia as tarefas de casa, né? Eu tinha 8 anos quando a minha mãe faleceu, né? Então, e o meu pai, ele não era muito bom com fazer comida, cuidar da casa e tudo mais, então ele contratou uma moça durante esses anos para cuidar das tarefas domésticas, que foi um outro anjo também, uma mulher muito boa, me assessorou muito enquanto adolescente, primeira vez que fica naqueles dias, e o meu pai sem noção nenhuma, então ela foi muito boa naquele momento da minha vida. E ela foi me buscar na escola. Naquele momento, gente, o meu chão abriu. Só que eu não caí em choro. Eu caí em uma profunda raiva. Raiva, porque eu sabia que algo ia acontecer. Eu tinha toda a certeza e eu não queria que aquilo acontecesse. Eu não queria. Mas a vontade do Senhor, ela não erra. Por mais que doa, por mais que a gente sinta muita dor, ela não erra. Ela não erra. Não tem palavras certas por linhas tortas. Isso é um engano. Isso é um grande engano. Ela não erra. É linha reta e palavras retas. E eu sofri muito. Fui caminhando com muita raiva, chutando os lixos que eu via na rua. E ela nem me falou nada.
Ela não falou, filha, o seu pai faleceu. Antes dela falar, essa raiva já me tomou. Era como se eu já soubesse. E aí ela contou. Seu pai passou mal. E eu falei, por que vocês não levaram ele rápido pro hospital? Ela falou, amor, infelizmente ele faleceu em casa. Não deu tempo dele chegar no hospital. Eu fiz o que eu podia. Com toda a humildade dela. E eu acreditei, de verdade. E eu comecei a chorar aí a partir desse momento. E fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, estava 2 casais, né? Tava 2 casais da minha família, né? Que representavam os mais velhos da família. E ali naquele momento, ali o chão abriu completamente. Ali veio o sentimento de tristeza profundo e a raiva sumiu. E aí, gente, eu só queria ligar para a mãe da minha amiga. Eu só queria isso, eu só queria falar com ela. E todo mundo, calma, calma, calma. E eu falei, não, eu quero ela, eu quero falar com ela, porque eu sabia que isso ia acontecer. E todo mundo, sabia que isso ia acontecer, filha? Foi de repente. E não acreditaram em mim, descredibilizaram todo o meu sentimento. E aquilo me encheu de raiva de novo. E aí eu fui pra casa, veio ela com um rapaz que estava fazendo aniversário naquele dia, né, que eu senti, que era o zelador do prédio dela. A gente era muito amigo, ele era amigo do meu pai também. Ele veio me buscar, ele me levou nos braços do prédio onde eu morava até a casa dela. Vamos se dizer que seja 2 quadras. Ele me levou todo o caminho nos braços. Eu não tinha força nas pernas para andar. E eu chorava e eu chorava descontroladamente. E ela falava assim, filha, você sentiu que seu pai ia embora. E você se despediu novamente. E graças a Deus por isso. Porque é ruim quando a gente perde alguém, não se despede. É triste. É triste quando a gente perde alguém, não se despede. Deus me deu a oportunidade das 2 pessoas que eu mais amava. De eu me despedir. Olha como ele é maravilhoso, né? Comigo. Ele me deu 2 pais incríveis que me ensinaram o que é amor, que me ensinaram o que não é mentir, que me ensinaram a ser honesta, que me ensinaram a ter fé. E mesmo sem mentir, minha família não creu no que eu senti. Mas quem estava do meu lado, inevitável não crer, né? Então a gente sempre tem uma testemunha que nos honra, que nos abraça. E então eu não queria ficar com ninguém da minha família, obviamente. Ninguém acredita em mim, eu quero ficar com a mãe da minha amiga. E ela falou, filha, se você quiser ficar com a gente, eu crio você. Eu fico com você. E eu queria. Mas eu também entendia que ela tinha 2 filhos. Então eu não queria incomodar. E eu sabia que todo o amor que ela queria me passar, ela já me passava. Ela já me transmitia. Então eu falei, eu sempre tive um senso assim de não querer incomodar.
E aquilo, quando meus pais faleceram, cresceu muito. Cresceu muito. E eu não queria mesmo incomodar. Então eu fui morar, né, com os meus parentes. Foi um momento muito difícil da minha vida, gente. Muito difícil. Como dizem, pai e mãe é um só. Parente é parente. E isso não é mentira. Não que eles não me amassem, tá? Não que eles não se importassem, tá? Mas é que não é igual. Não é igual e tudo bem, tá tudo bem. Mas era o que eu precisava passar e eu sofri muito, sabe? Eu me senti abandonada novamente, eu me senti muito triste e eu ia muito à igreja, tá? Graças à mulher, né, que ficou comigo, né, dos meus parentes, ela ia à igreja. Ela ia muito à igreja e eu ia com ela. Mas eu não gostava da missa. A missa me deixava irritada, tá? Eu tô falando a minha experiência, tá, gente? O que aconteceu comigo. Eu me sentia numa irritação muito grande. Mas também tinha o grupo de oração. E aí eu gostava. Aí eu amava, e meu corpo esquentava, e eu louvava, cantava os hinos. Queria até fazer parte do coral, até tava falando pra ele. E amava, ficava encantada, encantava. Quem pregava, né, no grupo de oração era o Renato. Não esqueço nem o nome do homem. E era lindo, a família inteira era da igreja, cantava no coral e era lindo. Mas ir pra missa não dava domingo. E isso foi acontecendo, sabe? Até que acho que eu encontrei um lugar que eu gostava de ir e ali eu fiquei. E orava, cantava e me conectei com o Senhor. E aí eu fui ficando mais velha, chegou os 14 anos, 15 anos, e aí eu fui conhecendo o mundo, né? Fui amenizando aquela dor da perda, do abandono, e fui conhecendo o mundo. E o mundo, ele encanta a gente. E ele engana a gente. Porque ele encanta, ele enfeitiça a gente. Nossa. E aí eu tive minha fase de adolescência, como todos, né? Eu passeei, eu fui para lugares, balada, matinê, né? E foi indo, e eu fui indo. E na minha época era matinê ainda, então eu ia pra matinê, voltava pra casa, tal. Hoje já mudou bastante. Então eu aproveitei de uma forma leve, foi leve. Foi gostoso. Eu não posso dizer pra vocês que depois que aquela dor fechou, né? Eu sempre sentia saudade. E orava por eles, mas eu aproveitei, né? Minha adolescência, fui adolescente. E aí chegou uma fase, né? A fase do colegial, do primeiro, segundo, terceiro. Eu escolhi ir para um colégio passionista, para um colégio católico. E quando eu entrei nesse colégio, eu conheci vários tipos de espiritualidade nesse colégio, porque tinha coleguinhas evangélicas, tinha coleguinhas espíritas, de várias religiões mesmo, gente, várias religiões. Só que aí eu comecei a aprender outras religiões, isso me deixou muito confusa,
muito, eu entrei numa confusão, que eu falei, meu Deus, então o que é certo, o que é errado, e aquilo confundiu minha cabeça, e aí eu ia, falava com a minha tutora, e que era da igreja, e aquilo entrou em parafuso na minha cabeça, do que é certo, do que é errado, qual é a doutrina, isso tudo bagunçou, me deixou confusa. A confusão. Veio a confusão muito forte na minha cabeça. Então o que eu fiz? Eu resolvi me afastar. Fiquei mais velha, fui morar sozinha, tá? Fui morar sozinha. E com o tempo eu conheci um rapaz. E nós começamos a namorar. Gente, esse rapaz fez eu ter a minha primeira experiência espiritual. Ele tava revoltado em casa, só faltou me bater. Empurrou tudo, quebrou tudo, tal. E aí tinha um casal de amigos dele, né? Que chegou lá na hora que tava acontecendo tudo. Glória a Deus. Chegou lá, interfonou. Eu escutei o interfone porque nesse momento, gente, quando ele começou a ficar revoltado e tudo mais, eu saí do apartamento. Deixei ele lá dentro sozinho, quebrando tudo. E enquanto ele quebrava tudo, tocou o interfone, eu escutei, eu desci. E esse casal chegou e falou... Eu estava inquieto lá em Santos, eles moravam em Santos. Eu estava inquieto lá em Santos. Eu peguei a moto com a minha esposa e vim aqui. O que está acontecendo? E aí eu cheguei e falei assim, olha, eu tô chorando muito, que ele me viu chorando, né, com o rosto todo vermelho e tal. O que está acontecendo? Eu falei, o rapaz, ele tá, sim, surtado lá dentro. Surtado lá dentro. Aí ele pegou e falou assim, ó, vamos começar agora a procurar uma igreja e vamos chamar um pastor aqui para orar por ele. E aí nós saímos andando, nós três. Nós fomos em várias igrejas evangélicas na região, gente. Porque eu tava tão em desespero que eu falei, vamos, faço qualquer coisa. Vamos ajudar ele. Então a gente começou, bateu numa igreja, o pastor vai entrar em culto agora, vai começar uma... Tá bom, aí a gente foi na outra. Não dá, tem que marcar horário. Aí a gente foi na outra. Não dá pra receber. Aí a gente foi na outra. Agora não dá, gente, vocês têm que marcar horário, não é assim. Chegar e o pastor vir, descer e assessorar, não, vocês têm que marcar. Aí a gente, ó Senhor, meu Deus. E começamos a orar, nós três, no meio da rua. E aí, voltando pra casa, a gente andou mesmo, gente, andou mesmo. Não vou falar nenhum lugar aqui que eu fui, tá? Espiritual. Aí eu desci a rua para ir para o apartamento. Vamos nós orar por ele. E aí tinha uma igrejinha de esquina na descida que a gente fez para ir para o apartamento. Deus seja louvado. E aí tinha o pastor na porta da igreja e falou assim, tava aguardando por vocês. Acreditem se quiser. Deus seja louvado. Ele falou, senti aflição chegando e estava aguardando vocês. E aí a gente contou para ele, não, o senhor tem que ir lá, pastor, porque algo tomou ele e tal. Aí ele falou assim, nada tomou esse rapaz. Nada tomou esse rapaz. Quando vocês chegarem lá,
ele vai querer vir até mim. Aí, nós preocupados, né? Porque ele tava até com uma força diferente. Tinha uma poltrona de madeira bem pesada, assim, tava jogada. A gente abriu a porta do apartamento, ele tava sentado nessa poltrona, olhou pra nós e falou assim: vamos, eu preciso de ajuda. Então nós levamos ele até a igreja, o pastor orou por ele e ele confessou Jesus. Porque um espírito mau não confessa Jesus. Um espírito mau não confessa a morte de Cristo por nós. Não valoriza o sangue derramado por nossos pecados. Não acredita no sangue derramado para a nossa salvação. Então não confesse Yeshua. Ele confessou Jesus, nós oramos por ele e nós voltamos para casa. Em nome do Senhor. Só que ali eu ainda não tinha entendido nada, por como a gente é pequeno, como a gente é enganado. A gente tá na época, gente, do engano. O engano tá rondando na terra. Tá soprando nos ouvidos. Tá gritando, eu ouso dizer, nos ouvidos. Então, eu falei assim, nossa, foi espiritual, foi um espírito. Então eu tenho que ir para o espiritual. E ali eu não vi que quem salvou a vida daquele homem foi Jesus. Eu infelizmente, não entendi. E, gente, não se ofendam. Eu tenho que falar o que eu preciso, tá? Não se ofendam. Isso foi o agir de Deus na minha vida. Cada um sente a presença dele no seu individual. Eu fui num centro espírita ubandista. Não sei se é bem assim que se fala. Fui com a mãe dele. E aí ele, por gostar de mim, foi junto. Mas ele não gostava. Ele falava, não, Tamires, não vai nisso. Minha mãe é louca. Não faz isso, não vai. Isso é coisa do mal. E eu falava pra ele, como do mal? Eu vou sim. Você ficou refém de algo assim. Então eu vou. Então ele foi comigo. Chegando lá, eu nunca tinha ido no centro umbanda. Chegando lá, eu sentei nos banquinhos assim, numa sala, né? Tinha uma sala e tinha uns bancos assim, como que eu posso dizer? Comunitário, grande, que senta várias pessoas. Sem encosto, só aquela parte do banco mesmo. E vários bancos daquele, a gente sentava ali para esperar para tomar o passe. E naquele momento começou o tabaque, né? A cantar as músicas, né? Os cantos. E naquele momento que começou os cantos e tudo mais, eu comecei a sentir uma coisa se aproximando do meu ser, da minha carne. E me incomodou muito, porque é algo que eu nunca tinha vivido. Então aquilo começou a me incomodar. E aí a mãe dele, experiente, ela olhou pra mim e falou assim, cruza os braços e as pernas, se você não quer abrir o seu corpo. Então eu fechei, porque eu não queria, eu tava ali só pra conhecer, né? Então eu cruzei minhas pernas todinha e cruzei os meus braços. E aí, naquele momento,
veio algo, me tomou o corpo e com toda a força, eu tava fazendo muita força pra deixar meus braços cruzados, fez assim, pá! E naquele momento eu comecei a rodar, a gritar, e eu lembro exatamente de eu rindo pro rapaz, dando uma gargalhada bem forte e falando assim, é forte, tá, gente? Não adianta falar contra mim, porque eu tomo quem eu quiser, olhando no fundo dos olhos dele. E aí eu comecei a querer arrancar minha roupa, e dentro de mim, dentro assim, ó, dentro do meu corpo, tá, gente? Dentro de mim tava uma luta. Não foi assim, veio e rodei, me diverti, não. Foi uma luta que falava, sai, sai, vai embora. E não ia. E a cada sai que era gritado dentro de mim, eu queria me bater e me arranhar e tirar a roupa. E, gente, isso aconteceu. Com toda franqueza e honestidade. Todo mundo começou a falar alto, e eu falando, sai, 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 quem deixou você entrar, sai. Eu não falava isso, era dentro de mim. E aí queriam, me levaram até a mãe de santo, e ela queria que eu tomasse um champanhe, uma bebida, né? Uma bebida ali naquele momento. E eu joguei a bebida. Glória a Deus. Tá? E aí eles viram que era algo incontrolável. E aí colocaram a mão no meu coração e tava assim um batimento extremamente acelerado, extremamente. O meu rosto completamente vermelho, como eu sei, porque depois, enfim, extremamente vermelho. Aí me pegaram, fizeram um círculo no chão com giz, desenharam alguns códigos, pegaram esse giz, fizeram a mesma coisa nas minhas costas, tá? Na minha camisa, assim, por isso que eu sei, porque quando eu voltei em si, eu vi o símbolo no chão. Me colocaram naquele círculo, fizeram esse símbolo nas minhas costas, encostaram a mão naquele círculo e, bum, aquela presença que estava no meu corpo saiu de mim. Para a honra e glória do nome de Jesus. E ali naquele momento, gente, que saiu de mim, o meu coração continuou acelerado e foi caindo o batimento. Eu fui ao espelho, ao banheiro para lavar o rosto. O meu rosto estava extremamente vermelho. Eu sou morena, sou escura. Estava extremamente vermelho mesmo, tá? Não tenho por que mentir aqui pra vocês, gente. Meu testemunho verdadeiro. E aí, naquele momento, meu batimento foi começando a desacelerar, e eu fui entrando em calma, mas o centro parou o batuque, parou os cantos. E aí quando eu saí, desci, me retirei, eles voltaram, né, aos trabalhos e tudo mais, e eu fui embora com um rapaz. E ele extremamente assustado, enfim, muito abalado ele ficou. E eu também. E nunca mais eu voltei. Eu fiquei extremamente assustada, foi pra mim uma experiência ruim de guerra, pra mim foi uma guerra. E assim foi. E assim eu senti o espiritual na minha vida. Eu senti que
eu fiquei tantos anos pensando, mas como algo, tantos meses pensando como algo bom, né, invade a gente assim, faz a gente sentir tanta aflição. Eu fiquei, mas caramba, e tentando compreender sem julgamento algum, só tentando entender o que aconteceu. Mas eu não entendia. E aí, nós terminamos com um tempo, eu e esse rapaz, eu fazendo faculdade, tá? E ali naquele momento eu estava com a minha agenda cheia, vamos se dizer assim, né? Eu acordava muito cedo, ia para o trabalho, saía do trabalho, ia para a faculdade, chegava da faculdade quase meia-noite, por conta do ônibus e tudo mais, porque era um pouco longe de onde eu morava. E eu chegava em casa exausta, dormia. E assim eu fui vivendo no automático. Ia trabalhar, ia pra faculdade, ia trabalhar, ia pra faculdade, até acabar esse ciclo, né? Então, ali eu fiquei no automático. Orava de vez em quando, né? Por conta da minha base, né? Orava assim e tal, mas eu tava anestesiada. E assim muitas pessoas vivem, sabe? Anestesiadas com a rotina que é colocada por um sistema. E se a gente não vive essa rotina, como que a gente faz para viver nesse cativeiro, né? Então a gente tem que fazer. E aí, quando acabou a faculdade, me sobrou mais tempo para viver, vamos se dizer assim, né? Eu só trabalhava, então sobrou mais tempo. E nesse tempo, novamente, eu fui procurar o espiritual. Falei, opa, lembra daquilo lá? Vamos tentar desenrolar agora. E aí, eu caminhava muito no shopping da cidade onde eu morava, e nesse shopping tinha um negócio místico, uma loja mística, aquilo me atraiu. E aí eu entrei nessa loja, aqueles cheiros de incensos gostosos e tudo mais, me atraiu muito ali. E aí ela falou, a moça que me atende, ela falou assim, você não tem uma cigana, moça? Eu falei, o quê? Cigana? Não sei. E enfim. E aí eu falei, aí ela me explicou aquilo. E ela falou, pô, compra esse baralho. Você tem mediunidade. Compra esse baralho. E aí eu falei, pô, mas eu nem sei ler e tal. Ela falou assim, você tem mediunidade, você vai abrir e vai conseguir ler. Aí eu falei, opa, vou comprar. Comprei aquele baralho. E comecei a tentar entender ele e tudo mais. E abri um baralho para uma colega minha. E ali fui falando o que eu nem tava sabendo que eu tava falando. Fui falando. E aí ela olhou pra mim e falou, meu, é isso que tá acontecendo na minha vida. Aí eu falei, agora eu sei ler. E, gente, paralelo a isso, a gente trabalhando, e jovem, e sozinho, vai pra balada, vai pra festas, e assim eu fiz, vida normal. Então eu ia pra festas e tal, e numa dessas baladas que eu fui, bebendo bastante e dançando, dentro do banheiro, algo veio em mim novamente, mas não entrou. Eu sinto que foi como se chegasse perto, falasse o que eu tinha que falar e eu usei minha boca. E falei pra uma moça naquela balada um monte de coisa, que eu não tava nem sabendo o que eu tava falando, novamente. E ela, meu Deus, é isso que tá acontecendo na minha vida.
E aí eu falei, nossa, o que é isso? Mas sempre orando a Deus, tá? Sempre orando a Deus. E aí isso nunca mais aconteceu. Foi a última vez aquele dia na balada. Quantos anos você tinha? Foi um pouco antes de te conhecer. É? Poucos meses antes de conhecer esse homem. E aí, nessa de ir pra balada, eu tava muito baladeira, gente, muito baladeira. Sim, muito baladeira mesmo, tá? Por quê? Porque eu morava sozinha, e aí depois da faculdade, eu morei com 2 sócios. Eu abri uma empresa, né, uma microempresa, que a gente trazia produtos e vendia na cidade onde a gente estava morando e até em outras cidades também. Quer dizer, a gente estava fazendo contato com outras cidades, estava expandindo o negócio, certo? Estava crescendo. E estávamos morando juntos, então chegava fim de semana, saíamos todos, né, pra aproveitar. E aí, curtir a vida, né? E aí, nós fomos para uma balada lá em São Vicente, e glória a Deus, esse homem aqui trabalhava de bartender. Aí a gente chegou lá na porta da balada, e ele e um outro rapaz e mais um grupo, da qual eu perdi total atenção quando eu vi este homem. Ele estava em pé, ele é alto, ele estava em pé ali na porta, de costas. E aí eu fiquei olhando para aquele grupo ali. E aí veio um dos meus amigos que estavam ali morando comigo, me cutucou e falou assim: Tamires, perdeu alguma coisa ali? Eu falei, perdi não, achei. Aí ele, né, nossa e tal. E aí eu falei assim, cara, eu tô vendo ele brilhar. Gente, eu não sei explicar. Não é que ele brilhava, tinha uma LED em volta dele e brilhava. Isso eu fiquei sabendo hoje. Não é bem assim. É algo que, tipo assim, só os seus olhos podem ver, sabe? Algo espiritual. Que só os meus olhos viam. Eu via ele assim, era lindo. Eu falava, nossa, que homem lindo. Será que ele vai olhar pra mim? E aí, ele não me viu, permaneceu de costas. E sabe como eu reconheci? Pelo brilho. E por essa tatuagem aqui, ó, que ele tem aqui no pescoço, que ele tava de costas e era a única coisa que eu via. As costas dele, o brilho e aquela tatuagem. E eu, nossa, que homem lindo, que homem lindo. Mas quando ele entrar lá dentro daquela balada, como eu vou achar ele, entendeu? Mas eu vou procurar. Yeshua é Jesus. Amor, se concentra, senão você se E perde. aí... Por isso que eu tô respondendo pra você. Eu sei que você quer responder todo mundo, mas aí você acaba se perdendo. Verdade. Tá bom? Falar o que é importante, gente. Isso. E aí, eu comecei a entrar nas pistas, né, que tinha mais de uma nessa balada, e olhar pros bartenders, assim, quem que era. E aí eu achei ele, aí eu passei assim na frente pra ver se por um acaso ele me olhava, sabe? Porque é complicado pra uma mulher chegar no homem e falar, e aí, quer ficar comigo? Assim, pra mim era complicado, eu nunca cheguei em homem nenhum, sabe? Eu nunca dei em cima de homem nenhum, e eu fiquei, nossa, como que eu vou fazer isso, né? Então, o que eu tentei? Chamar atenção, de alguma forma, chamar atenção. Então, eu passei ali, aí eu falei, caramba, só que eu passei olhando reto, falei, pô, também não vou, né? Dar na cara, então eu passei indo reto. Então não soube se ele olhou ou não. E aí eu fiquei ali do lado.
Aonde ele tava ali, o bar que ele tava, eu fiquei do lado ali. E dançando. Só que eu tinha esquecido o meu celular em casa. Eu fui de carona pra essa balada e eu tinha esquecido o meu celular. Inclusive, a gente passou em outro lugar pra pegar um amigo, eu não lembro quem era que a gente foi buscar, né? Tava de carona. Eu falei, pô, vamos voltar lá pra eu pegar meu celular, cara. Aí ele, não, e tal. Aí eu tava de carona, eu falei, ok, né, não vou abusar. Então, chegou lá, eu dançando e tal, eu falei, mano, como que eu vou pegar o telefone desse rapaz, né, o contato dele? Como que eu vou ter coragem de falar com ele também, né, tenho que criar essa coragem. Então, eu fui beber, porque quando a gente toma um álcool, a gente tem a sensação de coragem. Então eu fui lá, pedi uma cerveja, uma Skol Beats. Só que quando eu olhei pro rosto dele, eu falei, eu não preciso beber nada pra ter coragem. Sério, dentro de mim assim falou, você quer mais alguma? Eu fiquei assim, ó, juro, parada olhando pra ele. Eu fiquei assim, ó, sabe? Como se eu nunca tivesse visto aquilo na minha frente. Eu fiquei assim, pedi a Skol Beats pra ele e fiquei assim, olhando. Aí ele, quer mais alguma coisa? Aí eu, seu telefone. E parece que foi uma cantada. Mas, gente, foi 100% natural. 100% natural, sabe? Foi espiritual. E aí que a gente vai vendo, né? Foi espiritual. E aí ele me deu o telefone e eu falei, caraca, eu vou perder esse telefone. Se eu colocar assim no seio, meu seio sua. E vai molhar e eu vou perder o contato dele. Aí de repente, eu com um papelzinho na mão, um papelzinho, gente, papelzinho, porque ele falou assim, me dá o seu celular, na hora que eu pedi o telefone dele, me dá o seu celular. Eu falei, pô, mas eu não tenho, o meu celular não tá aqui. Aí eu fui pedir pra um amigo, pô, me empresta o celular, fulano. E ele chegou e falou assim, não, vou emprestar meu celular pra pôr número de homem, não. Aí eu falei, tá bom. Aí eu voltei pro bar e falei, eu tô sem meu celular. Falei pra ele. E ele já tinha escrito no papel o número dele e me entregou. E aí foi aonde que eu fiquei. Onde eu vou pôr e tal, que não sei o quê. Aí daqui a pouco, gente, é história de novela. Daqui a pouco entrou um rapazinho vendendo flores. Sabe aquelas flores sintéticas que eles colocam num papelzinho de presente transparente e amarra uma fitinha assim com um laço? Entrou esse rapaz na balada. E um amigo meu dançando, de repente virou e viu esse menino com um monte de florzinhas para vender. Aí ele puxou uma florzinha da mão daquele menino que tava vendendo e fez assim pra mim. Juro, ele tava dançando, aí ele virou. Quando ele aí o menino tava na frente dele, né? Tava nas costas dele, ele virou, ficou na frente. Aí ele pegou assim, aí ele virou e me deu. Quando ele me deu, era o compartimento perfeito, o lugar perfeito para eu colocar o número de telefone dele. Então eu amarrei bem, dei até um lacinho a mais ali naquele laço que tava embaixo, segurando o caulezinho da flor e o saquinho. Coloquei ali o número e prendi. É lindo. Esse momento realmente eu falei, meu, se não é Deus, né? Você vê, o agir de Deus é benéfico, é bom, é lindo. Sério, é lindo, né? E aí eu guardei o número dele, entrei em contato com ele. E aí e ali começou nossa história de amor. E
E esse homem, ele é muito iluminado. Aquele brilho que eu vi nele era a glória de Deus na vida dele. Era o Espírito Santo na vida dele, que eu não via, que eu não conhecia de tal forma. E aí, nós começamos a se envolver. Ele me respeitava muito, confiava muito em mim. Lindo. Eu não tinha conhecido um homem como ele ainda. E aí, gente, ele viu aquele baralho, viu algumas imagens da qual eu tinha para compor aquele baralho e fazer a leitura, sabe? E ele falou, só que assim, não tava um altar pronto, nada, tava dentro de uma caixa, tudo dentro de uma caixa. O baralho, as imagens, as pedras, tudo dentro de uma caixa. Por quê? Porque eu não usava mais. Quando eu conheci ele, eu tava muito perturbada. Quando eu conheci ele, eu tava muito perturbada. Eu saía, eu passeava, eu ia nas baladas, ria, mas chegava no meu quarto, em casa, eu chorava muito. Eu me sentia sozinha, rodeada de pessoas. Eu me sentia vazia. Eu me sentia fraca. E eu falava, nossa Deus, mas eu sempre fui tão forte, eu aguentei tanta coisa até aqui. E agora, nesse momento que eu tô tomando mais conta da minha vida, eu tô tão fraca. Por quê? Ó Deus, ó Jesus, me ajuda, por que que eu estou tão fraca? Eu não entendo. E nessas orações, sabe, que indo pra balada, encontrei ele. E eu orava isso sempre. Porque eu tô tão fraca, eu me sentia fraca, mas acreditava que tinha uma força dentro de mim, sabe? Acreditava e falava, cadê aquela força? Onde foi parar aquela força? E... enfim... e aquela dor, aquela fraqueza. Então ele pegou, abriu aquela caixa e falou, o que é isso? Aí eu falei, não faz mais parte da minha vida. Aí ele falou, então eu posso jogar fora? Você me permite jogar fora? Porque se você não permitir, tá tudo bem, eu não me incomodo. Eu só tô perguntando porque você disse que não está fazendo parte da sua vida. E aí eu cheguei e falei assim, por favor, pode jogar fora por mim? E ele pode deixar comigo. E eu continuei sentada na cama, onde eu estava. E ele pegou aquela caixa e jogou uns 2, 3 andares abaixo do andar do apartamento onde eu morava. Desceu com aquilo e jogou fora. E desde aquele momento, eu me senti mais forte. Tá, gente? Com total franqueza e verdade pra vocês, eu me senti mais forte. Quando ele jogou aquelas imagens e aquelas cartas fora. E aí, as pessoas começaram a falar, mas você não pode pôr a base da sua vida em um homem. Você não... Mas ninguém entendia que eu não estava pondo base da minha vida em homem nenhum. A força não vinha dele. Aquela força que eu estava me regenerando, não era ele. Era através dele. E as pessoas começaram a achar, a Tamires sempre foi sozinha, né?
Então agora ela tá carente, tá depositando aquela carência em um homem. Não. Porque a força, ela não vinha dele. Ela vinha através dele. É isso que eu tô fazendo aqui hoje, gente. Eu tô dando meu testemunho de tudo que eu vivi, de tudo que aconteceu, para que, se você tenha passado, sentido e não entendido algo como eu, que não entendia a glória do Senhor, mas ela estava ali na minha vida, presente na minha vida e lutando pela minha vida. Mas eu não entendia a glória do Senhor. Então, ele, através dele, eu conheci a glória do Senhor Jesus. Não foi ele que me salvou, mas foi através dele. Então, assim, gente, eu passei muito tempo no engano, tá? Muito tempo no engano. Eu realmente sentia a espiritualidade. Eu realmente me conectava com um lado espiritual. Só um detalhe, posso? Claro. E nesse tempo que eu falava muito da Bíblia para ela, que eu mostrava as coisas na Bíblia, ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, eu não orava, eu não buscava Deus, e eu fazia isso pela curiosidade dela. E ao mesmo tempo que eu ensinava ela, eu falava para ela tomar cuidado, que não era muito bem assim. Mas Deus já estava trabalhando com a minha vida, né, através da minha vida, para instruir ela no que ela tinha que fazer. E agora, depois que ela foi aprendendo mais com Deus, né, através da Bíblia, através da pregação, ela foi me ajudando a recuperar a minha fé. Só isso, continua. É isso mesmo, gente. E nesse caminho todo espiritual, eu tive problemas carnais. Com família, com dinheiro, frustrações com amizades. Porque enquanto o espiritual tá acontecendo, a carne e a vida em carne também tá. Certo? Então, tava acontecendo muita coisa para que na parte carnal, para que eu não visse a espiritual, para que a glória do Senhor não viesse tirando as escamas dos meus olhos, tá? Então, mesmo sentindo o Senhor, mesmo agora, depois daquele momento, entendendo que tudo que desde aquele momento, entendendo o que foi ruim pra mim, o que me fez mal, o que foi tóxico pro meu espiritual e o que ali agora tava fazendo bem, me regenerando e me dando força, porque aquela fraqueza realmente não era minha. Eu estava enfraquecendo o meu espiritual, procurando por coisas da qual não vinha dele, certo? Então, ele foi, através dele, eu conheci a glória que me deu força. Quer falar alguma coisa? Que me deu força. E ali aquela força foi me ajudando a desenrolar o carnal. Então eu fui orando, fui entregando minha vida a ele sem saber. E as coisas do lado físico foi também melhorando. Mas aí, de repente, do lado físico, de novo, eu tomei uma. E aí a gente já estava junto, já estava namorando,
já estávamos um entregue ao outro e um foi ajudando o outro, e teve momentos de perturbação na minha vida enquanto estávamos juntos, teve momento de perturbação na vida dele enquanto estávamos juntos, e a gente era feliz, a gente brigava, a gente chorava, era feliz, brigava e chorava, muito intenso, todas as coisas acontecendo muito intensamente, até a gente conhecer o câmera privê, o pornô e tudo mais. E aí, a gente, caramba, no lado físico, se alegrou muito, porque falou, caramba, quem, né, falou sobre isso pra gente, falou que dava grana, falou que ia ser próspero. E a gente, nossa, a gente tá precisando de prosperidade financeira. A gente tá mesmo precisando respirar, a gente tá mesmo precisando. E como agora a gente já tem o espiritual, a gente já tava orando, já tava com a vida em Jesus, ai, agora sim, agora tudo vai, né, desenrolar. E aí, eu sou uma mulher muito curiosa, eu gosto muito de estudar, certo? Sempre gostei, na escola eu gostava de estudar e com tudo, fiz faculdade porque gostava de estudar, não gostava da vida parada, não gostava da mente parada. E aí eu comecei a estudar o ramo. E naquela época eu falei, caramba, é só empresas e tudo mais, dá pra gente fazer isso, dá pra gente fazer aquilo, e tive várias ideias. E ele, extremamente criativo, agregou imensamente ainda mais nas ideias. Teve outras ideias. E a gente criou um propósito, a gente falou, nossa amor, agora a gente vai fazer uns vídeos, vai mostrar que um casal tem que se unir, tem que se entregar carnalmente, tem que se completar ali, porque não é só o espiritual, a gente tem que ter a carne, e a carne existe, então a gente tem que estar com alguém que nos complete sexualmente. E, caraca, a gente vai passar isso pra todo mundo, a gente vai e cair num engano imenso, gente. Engano. Porque a gente poderia fazer isso sem alimentar o desejo e a cobiça nas pessoas. A gente tentou. A gente foi enganado. Entendeu? E por isso que a gente tá fazendo questão de vir aqui dar o nosso testemunho. Porque em obediência também, né? Em obediência completa, para não deixar mais enganos, para corrigir. Então, a gente realmente acreditou nisso. Então não era mentira. A gente não mentiu pra vocês que a gente tinha essa proposta. A gente não mentiu que gostava. Nós não menti. Eu nunca menti pra ninguém que eu transmiti ao vivo que eu não gostava daquilo. Eu gostava. Mas Deus livrou. Livrou, transformou e me tirou da carne. Glória a Deus. Entendeu? E isso aconteceu, sabe? Embora a gente tenha tocado em muitos casais, a gente tenha recebido muitas mensagens de casais falando que, nossa, foi muito bom, eu vou contar a minha experiência sobre casal. A gente viveu feliz, senão nós não estaríamos juntos. A gente se completava. Mas o amor ainda não era completo, 100%. E quando o engano saiu dos nossos olhos, a gente viu que faltava. Então, desde 2020, eu tive todo esse tempo, ó, isso aconteceu em 2015. Aí depois o nosso, vamos dizer assim, encontro foi em 2015. Aí passou 2016, 2017 a gente começou no ramo,
tá? No final de 2017 a gente começou no ramo com esse propósito. 2018 passou, 2019 a gente explodiu. 2018, 2019 a gente explodiu. Aparecemos em vários lugares, muitos lugares nos chamando para dar entrevista, para passar história, para falar. E a gente falou. Porque assim, na Bíblia diz, palavras lançadas não voltam. Mas eu digo para vocês, outro engano. Porque quando a gente se redime, quando a gente realmente se arrepende do que a gente fez e Jesus nos perdoa, a gente se redime sim. As palavras, elas não voltam, mas elas são consertadas. E é isso que a gente está fazendo. Nós somos perdoados, mas nós vamos prestar conta do que a gente fez. A gente tem ciência disso. Cada palavra proferida por cada ser humano vai ter que ser apresentada no dia do juízo. Então a gente não tá por medo ou por amor. Tal, é por amor. Por o amor. arrependimento, a renúncia é por amor. E por amor que a gente vem aqui para vocês falar que Jesus nos libertou, sabe? Libertou do financeiro, libertou da carne, libertou do vício, sabe? E nos tocou para dividir com vocês. E dizer para vocês que mesmo a gente errando, ele tá só ali esperando. Vem pra mim, filho. Vem pra mim, filho. E é só a gente se voltar pra ele, orar, que ele vai desafogando o nosso coração cheio. Desafogando, colando os pedaços, unindo os pedaços, sabe? Ele vai. E em 2020 eu tive uma experiência, depois de tantos anos, 2019 estouramos, sabe? Em 2020 aquilo continuou, entendeu? E aí eu tive uma guerra espiritual. Eu senti uma guerra espiritual trabalhando online no câmera privê. Eu online sentia espíritos em volta de mim tentando me devorar, como no sonho dos cães. Lembra que eu falei lá no começo, quem tá aqui desde o começo, que eu tinha os sonhos? E eu sentia, gente, de fato, coisas me rodeando. E aí eu peguei, olhei pra ele e falei assim: amor, não quero mais fazer parte do marketing do câmera privê. Não quero mais fazer parte da representação do site. Porque uma coisa é eu estar lá e transmitir, e ali já era o agir de Jesus, tá? Ali já era o agir de Deus me salvando. E aí eu falei: eu não quero mais, amor. Pra você tudo bem, sabe? Você concorda com isso? Você concorda em a gente sair? Porque eu não era sozinha. Ali nós já éramos um casal. Mesmo sem estarmos casados. A gente já era um casal. Então, eu falei: tudo bem? Ele: tudo bem. Então nós contatamos ao site e pedimos para que eles tirassem todos os vídeos que a gente falou, né? Todos os vídeos. Por favor, apaga tudo que der. Vocês podem fazer isso? Vai demorar um pouco, mas podemos. Então tira. Tira tudo. E aí foi muito duro trabalhar ali no site a partir daquele momento. Foi bem difícil. Foram várias aprovações. E ali nessas aprovações, gente, era Jesus falando: filha, já não dá mais pra você fazer isso.
já não dá mais para você ficar online. E eu buscava legalidade naquilo, eu buscava desculpas, eu colocava desculpas em cima daquilo, não, que dá pra fazer, não, que dá pra fazer, não, que dava pra fazer. E eu comecei num momento de oração muito forte, eu me ajoelhei no andar de cima do apartamento, olhando pro céu e falei, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais tantas coisas em volta de nós, eu não aguento mais, tá difícil, tá pesado, tá muito pesado, Senhor. E ali naquele momento eu comecei a falar em línguas, gente, falar em línguas, gritando, falando muito alto em línguas, e não me veio o entendimento do que eu tava falando, não entendi o que eu tava falando, só consegui falar. E veio no meu coração que não era mais para eu ficar online, que não era mais para eu gravar vídeos. E de 2020, a partir daquele momento que eu falei em línguas em diante, eu não digo que começou a nossa queda profissional, eu digo que começou o nosso afastamento profissional e o nosso livramento. Nosso resgate. Ali começou. Em 2020. E aí eu sempre tive muitos sonhos. E eu tive um sonho, gente, que eu vi alguém se matando. E eu vi o corpo desse alguém caído no chão, aberto, morto. Eu tive esse sonho. E foi um sonho completo, foi um sonho assim como se eu tivesse visto o dia inteiro que aconteceu até chegar aquele momento. E aí, trabalhando online, eu fiz um chat, quando eu saí do chat, eu comecei a chorar muito. E fui a essa pessoa e falei assim, lembra daquele sonho? Eu tive um sonho. Lembra daquele sonho? Então, eu tô tendo déjà vus daquele sonho. Eu tô tendo déjà vus daquele sonho. E eu comecei a chorar porque eu não queria ver um corpo morto aberto. Eu não queria. E tava tudo igual. A lingerie que eu estava, a roupa da pessoa, tudo igual. O sentimento que eu tava no sonho. Gente, ela tá falando dessa pessoa. Essa pessoa sou eu, viu? Eu, por diversas vezes, não tava aguentando mais. Desculpa até estar atrapalhando o testemunho dela. Por favor, eu só não ia te Mas expor. só essa mulher sabe o quantas vezes eu planejei me matar. E esse sonho que ela teve foi eu me jogando do prédio, do 5º andar. E quando ela saiu, ela falou que viu direitinho como estava no sonho. Eu já estava no parapeito para me jogar. E eu quase escorreguei. Só que eu escorreguei para dentro do prédio. Glória a Deus, Senhor. E ela me segurou e chorou muito. Enfim, eu não vou tomar muito, é isso. Aconteceu isso. Em outras vezes, muita pressão na minha cabeça para eu colocar uma faca no meu pescoço, para eu me jogar. A gente mora no 4º andar aqui na casa, é muito alto. Se eu me jogar daqui, nossa, planejei diversas vezes. Só que sempre uma força maior não deixou eu fazer isso, porque eu ainda tinha muita coisa para fazer aqui na Terra, principalmente proclamar o amor de Jesus e o quanto ele salva, é o que a gente está fazendo agora. Exato. E ali naquele dia eu tava transmitindo, eu parei tudo, eu desloguei e eu chorei, implorei pra ele não fazer aquilo. E como ele falou, ele escorregou pra dentro. Mas no meu sonho ele ia escorregar pra fora. E naquele dia eu entendi que o Senhor
não tinha misericórdia de mim e permitia e me dava sonhos por misericórdia, sabe? Por misericórdia e por amor, porque ele não queria ver o filho dele aberto também. Aquele sentimento dentro de mim de não querer, não era só eu como esposa. E eu tive outros sonhos. Eu tive um sonho de uma mesa oval, preta, num ambiente completamente escuro, como se fosse um túnel para cima, como se fosse um abismo assim para baixo. Vou fazer até assim, ó, um abismo assim, certo? Embaixo aqui no solo tinha uma mesa oval e vários escuros em volta. E na frente dessa mesa tinha um telão imenso, também escuro, com várias coisas da nossa vida passando nesse painel. Fotos, vídeos que a gente já tinha feito, documentos nossos. E eu senti como se eu fosse, assim, como se eu estivesse voando e olhando lá de cima. Eu não entrei nesse túnel, eu fiquei lá em cima olhando. E em volta desse túnel, aqui em cima, tinham várias espadas flamejantes fechando. Sabe? Como que eu posso dizer espadas flamejantes? Na verdade, sabe aquelas espadas de LED? Sabe? Então, várias espadas de LED assim, ó, como se fosse de LED, fechando, branca, fechando, com muita luz, muita luz. E eu via através dessas espadas o que estava acontecendo ali. Eu não vi rosto de ninguém. E eu senti que aquele sonho foi espiritual. Depois eu tive um sonho que tava eu, minha sogra, a avó do meu marido trazendo mudanças para dentro de uma casa. E eu nunca tinha visto aquela casa na vida. Nunca tinha visto. E aí, a gente estava perto de acabar o contrato na onde a gente estava. Eu abri o Google, fui procurar imóveis para alugar. E aí, procurando imóveis para alugar, eu vi a casa do meu sonho. E desde que eu vi a casa do meu sonho, eu comecei a orar para Deus, para me livrar de todo o mal. Porque a gente, infelizmente, sem a sabedoria de Deus, a gente é burro, a gente é, vamos se dizer assim, a gente é leigo. Porque quem traz a sabedoria para nossa vida é Jesus. E eu fiquei, nossa, orando. E aí tudo me trazia para vir morar nessa casa. Então nós viemos. Eu sonhei com essa casa. E aí vindo pra cá, morar aqui nessa casa, logo depois de alguns meses, eu orava e não sentia a presença de Deus. Eu orava e não sentia a presença de Deus, aquilo começou a me desesperar, gente. Me desesperar profundamente. E eu orava e não sentia a presença de Deus, aquilo começou a me desesperar, eu fiquei desesperada. E eu fiquei agoniada, perturbada, irritada, ansiosa, impaciente. Tudo de ruim. Tudo de ruim. E agoniada. Muito agoniada. Gente, é um sentimento assim que eu não consigo pôr em palavras, porque tudo isso que eu tô falando é ruim, mas o que eu tava sentindo é muito pior, entendeu? Muito pior. E a gente tomou algumas decisões, direcionado também, e eu fui voltando a sentir a presença de Deus. Mas eu já não ficava tanto online, a gente já não gravava tantos vídeos, era um ou outro de vez em quando, meio que só para pagar as contas,
Honestamente, só, assim, a gente desistiu de viver. Meio que foi isso. A gente falou assim, não importa mais comprar roupa, não importa mais, sabe? Nunca fiz esses trem de botox, esses trem assim. Coloquei muitos anos, fiz a cirurgia assim, mas depois daquilo foi como se eu tivesse morrido, entendeu? Depois que eu parei de sentir a presença de Deus, assim, foi como se eu tivesse morrido. Então eu não me importava mais com o que eu vestia, como eu estava. Eu não sentia vontade mais de ficar online. Não sentia. E aí, gente, eu tive um sonho. Tive um sonho do mar secando, que a gente mora de frente pro mar. Vi o mar secando, secando, secando. Aí eu chamava minha sogra e meu marido para olhar a água secando, certo? E aí eu chamei eles, falei pra gente prostrar e orar, isso no sonho. Falei pra gente prostrar e orar. E a gente fez isso. E orava com os olhos fechados. Quando a gente abriu os olhos, a água tinha tomado tudo aqui no Guarujá. E a água estava debaixo dos nossos pés. Depois disso, cada vez menos eu fiquei online, cada vez menos eu postei vídeo, e eu orei, de uma forma assim, não saiu a palavra, mas muito mesmo. E aí, gente, dia 31 de dezembro, todo mundo faz ceia, vê os fogos, a gente mora de frente para a orla da Enseada, dá para ver todos os fogos. Era 2021, pandemia já tinha meio que acabado, porque era como se não tivesse. Tinha muita gente na orla, tive muitos fogos. A gente resolveu não fazer a ceia, certo? Não encher nossas mesas e nossa barriga de comida. E nós entramos em jejum e oração. Jejum e oração, na hora dos fogos, nós fechamos todas as cortinas, a janela, entramos dentro do quarto e falamos, vamos orar até o último pipoco. Aí a gente sai do quarto. A gente não viu fogos em 2021. E aí, nós vimos uma pregação de um pastor na televisão e no final ele falou, põe as mãos para o céu e entregue sua vida a Jesus. E assim eu fiz. Pus as minhas mãos para o céu, entreguei minha vida a Jesus. Glória a Deus. E ali naquele momento o Espírito Santo de Jesus, de Deus, veio, tomou a sala inteira. E eu falei Yeshua, me prostrei e ele invadiu toda aquela sala e eu comecei a falar em línguas e conforme eu fui falando em línguas eu fui traduzindo, não sei, fui entendendo e falando o que estava acontecendo e ali naquele momento ele falou, eu sou contigo e não te largarei mais e se mantém em meu caminho que mais nada lhe tocará, mais nada, ou seja, algo já me tocou, mas nunca mais nada me tocará. E daquele dia em diante, eu fui perdendo a vontade de ficar online, eu fui perdendo a vontade de fazer vídeo, eu fui perdendo a vontade de fazer dancinhas e tal, que eu fazia, sabe? Fui perdendo a vontade de tudo, e tudo foi morrendo pra mim. E eu fui nascendo de novo. Aleluia. E eu fui me regenerando de novo. Aleluia. E ali chegou em setembro novamente, desde agosto de setembro em diante, eu falei, não vou mais ficar online. Não fiquei mais online. Antes disso, para confirmação do que ele falou, fala da cobra, resumidamente. E antes eu tive um sonho, tá? Depois do batismo, né? Eu digo que foi o batismo com fogo do Espírito Santo. Yeshua tomou a sala porque foi o primeiro nome que eu vim assim, falei, me prostrei. E eu tive um sonho de uma cobra tentando entrar em casa. Aqui em casa tem uma porta de vitrô e eu sonhei com uma cobra tentando entrar e eu pegava um galinho
um galinho fininho de madeira e empurrava ela pra fora. E ela subia, entrava e eu empurrava ela pra fora e isso foi acontecendo, o sonho acabou. A gente foi passear na praia esse ano, foi levar a avó dele pra passear numa praia linda que tem aqui no Guarujá, num condomínio fechado. Eu caminhando com ela assim, carregando, sabe? Curtindo aquele lugar lindo. Eu fui picada por uma cobra, gente. Só que eu não vi que era uma cobra. Senti uma picada, achei que fosse um bicho. Ou seja, a cobra estava tentando entrar em casa e com um graveto foi impedido. Eu fui picada por uma cobra. Eu fiquei 24 horas da picada sem saber direito que era uma cobra. Quando eu cheguei, vi, olhei no dia seguinte, quando eu acordei, que o inchaço estava tomado. No meu pé tinha muito inchaço. Eu vi o furinho e falei, amor, eu acho que eu fui picada por uma cobra. Ele me levou no hospital, era realmente uma cobra, os médicos realmente falaram que era uma cobra e eles ficaram sem entender nada, porque no mínimo era para eu ter sentido uma febre. Aqui, ó, o dia que eu fiquei internada. O dia que ela ficou internada. Ó, aqui é a picada da cobra. Vocês conseguem ver? Esses dois furinhos. Esses dois furinhos foi onde ela recebeu a picada, que foi no tornozelo. No calcanhar. No calcanhar. E aí internaram ela na hora. Na hora, eu fui internada na hora, imediatamente. Só que os enfermeiros estavam inquietos, que eles falavam pro médico, o enfermeiro, pô, ela tá bem, ela tá ótima, ela não tem nem febre, não foi uma cobra. E o médico falava, é uma cobra, foi uma cobra. E eles não entendiam por que nem febre eu tive. Não aconteceu nada além de um inchaço. Eu fiquei de observação, fiz vários exames de urina, de sangue, para ver se tinha alguma coisa no meu sangue, na minha urina, no meu rim, porque ele falou que poderia dar insuficiência renal. E nada aconteceu, gente. Tô aqui perfeita pela honra e glória do Senhor. Aleluia. E esse é o depoimento que eu tinha para passar para vocês. Desde então, agosto, setembro, eu não tenho mais trabalhado com isso, não estou mais. E desde então, eu tenho sentido a presença do Senhor todos os dias, inclusive agora, falando com vocês e passando todo esse testemunho. Então, sim, Ele tem misericórdia de nós, Ele nos ama e é só a gente retribuir esse amor único e incondicional, tá? Que Ele vem e toma a gente pra Ele. Toma a gente pra Ele. É só a gente aceitar, se entregar a Ele, que Ele toma. E é isso, gente. Eu espero mesmo ter conseguido passar. É só todo o lado espiritual. Um resquício, né, do que tem acontecendo na nossa vida. A vontade que a gente tem é ficar 24 horas aqui falando com vocês, mas isso é o desejo do nosso coração, né? Então a gente está no máximo possível obedecendo à vontade de Deus, de Jesus, falando só o que nos é permitido. Toda vez que bate o nosso coração, inflama com alguma coisa, a gente fica mudo, porque é melhor a gente não falar palavras malditas para ninguém e nem para nós mesmos. Glória a Deus. Do que é melhor a gente ficar quieto do que falar essas palavras malditas, seja para nós ou para qualquer outra pessoa. Se a gente for abrir a boca, que seja para abençoar a vida do próximo. Edificar. Então, gente, sim, o Senhor salva, Ele nos ama, mas Ele também é justiça. Eu vim aqui, de verdade, dividir esse depoimento que eu nunca tive força para dividir, nunca soube, meu Deus, que palavras eu iria usar para não expor pessoas, para tudo isso, e Ele faz tudo perfeito, tá? E é isso. Entrega a sua vida a Ele, tenta largar a mão, sabe? Do que te prende. Ser preso, viver preso, nos afasta, sim, da presença do Senhor. Seja num vício, seja num jeitinho brasileiro, seja em qualquer coisa que vá fazer mal para alguém, sabe? Nos afasta. A gente é pecador,
mas ele vem limpando. Ele vem limpando tudo, purificando tudo. Então, por isso que a gente deixa na mão dele, entendeu? Porque sozinho a gente não é capaz, a gente não consegue. Pela nossa força nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Então é isso, gente. É isso. É isso. Um beijo no coração de todos vocês. Que essa mensagem possa chegar para edificar a vida de muitas e muitas mais pessoas através do testemunho da nossa vida. Que Deus possa tocar no coração de muitos e que quem se sentir à vontade depois compartilhe o testemunho da Tamires. Isso. E que se você se sentiu tocado, mais pessoas podem se sentir tocadas também, ser libertas através da história dela, mas pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Ele é o único, a verdade e o caminho. Beijo pra vocês, a live vai ficar gravada aqui. Deus abençoe. Grandemente.